Está começando agora Jesus Sem Religião. Um programa que vai além de placas, além de rótulos, além de religiões. Prepare-se para ouvir a verdade que liberta. Está no ar Jesus Sem Religião. Apresentação Antônio da Costa Júnior. É isso aí, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Antônio da Costa Júnior, é um prazer tê-los aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor, aqui no nosso programa Jesus Sem Religião, que vai ser chamado também, ou depois vai ser chamado, vamos trocar o nome, né, para Por Amor à Verdade, aqui no Só Festa FM, e você é o nosso convidado para estar conosco até o final do programa. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante para você pensar, para você aprender, e a nossa obrigação aqui, como o novo nome já diz, a nossa obrigação é com a verdade, né? Por amor à verdade. A verdade, independentemente de religião, de credo, de confissão, de igreja, né, de dogmas, estamos aqui para anunciar a verdade, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos nesse instante já começar o nosso programa de hoje, pedindo a Deus, rogando ao Senhor a sua graça, rogando a Deus as suas misericórdias, que Ele abra o nosso entendimento para que a gente possa estar disposto a aprender da sua palavra. Vamos pedir em oração nesse momento. Pai, muito obrigado, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana que o Senhor nos concede. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, a tua sabedoria. Senhor Deus, com cada um que estará assistindo, aquele que está assistindo, vai assistir depois, cada família, cada lar, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, enfim, não importa a idade. Abençoa cada um, abre o entendimento de cada um, porque a tua palavra só é entendida se o Senhor abrir o entendimento. Por nós mesmos não temos condições nenhuma de entender a tua palavra, mas que o teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, possa abrir os nossos entendimentos para que a gente compreenda aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado. Abençoa Juca também, que está aqui conosco, toda a sua família, dando graça, sabedoria, ó Deus, suprindo também cada uma de suas necessidades. Dá-nos o programa abençoado nesta noite, assim que nós já te pedimos, com corações agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fé sem rótulos, verdade sem máscaras. Jesus Sem Religião. Apresentação Antônio da Costa Júnior. É isso aí, já vamos entrar no nosso primeiro bloco do nosso programa, que se chama Reflexão da Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A reflexão de hoje está em Mateus 13, versos 10 ao 17. Mateus 13, versos 10 ao 17. E estamos aqui tratando do tema central, que é o Evangelho segundo Jesus. O tema dessa noite vai ser por que Jesus falava por parábolas. Você sabe que Jesus falava por parábolas, mas por que ele fazia isso? Vamos ler agora na palavra do Senhor, Mateus 13, versos 10 ao 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus 13, versos 10 ao 17. Diz assim: aqui é o propósito das parábolas. Jesus vai explicar porque ele ensinava por parábolas. Diz assim o texto: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutam com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos,
ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Meus queridos, essa é uma das passagens, talvez uma das mais incompreendidas da palavra de Deus, dos evangelhos que falam sobre o Senhor Jesus. Aqui ele mostra que ele estava pregando por parábolas. Parábolas nada mais é do que, numa linguagem muito simples, né? Ensinar verdades espirituais através de histórias comuns que todo mundo conhece. Ele vai falar, por exemplo, da parábola do semeador, onde ele vai falar sobre as sementes e coisas simples que as pessoas entendiam. Então, através dessas histórias, que são histórias ou reais ou inventadas, se extrai uma verdade espiritual. Então, essa verdade espiritual, só quem compreende é aquele que Deus abre os olhos, Deus abre os ouvidos, para que ele compreenda, entre nos ouvidos e entendam. E uma das razões que Jesus fala sobre isso é que o ensinamento, a verdade do Evangelho não é para todo mundo. É para aqueles que Deus abre o coração e abre o entendimento. É para aqueles que Ele chama e que se deixa, ser usados por Deus, se quebrantam, se arrependem e têm a sua mentalidade transformada pelo poder do Espírito Santo. Agora, veja bem, eu quero só destacar, antes da gente entrar nas lições do texto, aqui no verso número 15, que diz assim: posto que o coração deste povo está petrificado. Em outras palavras, o coração do ser humano é um coração endurecido. É um coração de pedra. Porque eles não querem saber nada de Cristo, não querem saber nada da palavra. Muitas vezes estão cegos pela própria religião, que às vezes até fala de Cristo, mas é um Cristo da religião, não é o Cristo do Evangelho. E Jesus disse que esses religiosos estavam já desde essa época com corações petrificados, pedrados. E ele diz mais ainda: de má vontade escutaram com seus ouvidos. De má vontade escutaram com seus ouvidos. E fecharam os olhos para evitar que enxerguem com os olhos. Então, veja bem, aqui Jesus também dá a sequência de como a salvação é operada. Preste bem atenção. Primeiro ele fala aqui de ouvir. Paulo vai dizer que só crerão aqueles que ouvirem o Evangelho. E só ouvirão o Evangelho aqueles que pregarem, aqueles que pregam o Evangelho. E quando a gente prega, alguém ouve. Quando a gente ouve, diz primeiro é ouvir. Depois, Jesus pregou, eles não ouviram. Depois ele vai dizer aqui, e fechar os seus olhos, primeiro ouvir, depois enxergar, contemplar a verdade, depois, para evitar que enxergue com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração. Então veja bem como Jesus diz, quando há mensagem pregada, a pessoa vai ouvir com os ouvidos de verdade e vai ver com os olhos e vai compreender com o coração. E se a pessoa ouvir, ver, entender, compreender com o coração, e aí se fala também da mente, naquela época, em algumas civilizações, achava-se que o coração era a sede dos sentimentos, como também algumas achavam que eram os rins, fígado e outras coisas, mas aqui se fala da mente. Paulo vai usar isso mais na frente lá em Romanos. A mente, você tem que entender com a mente. Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Compreender com o coração. Se ele fizer isso, o que é que vai acontecer? Vão se converter. E eles serão curados por Jesus. Então veja, Jesus pregava por parábolas para que aquelas pessoas não ouvissem, não entendiam, vissem e não compreendiam. Entende? E por causa disso não se convertiam. Aí Jesus diz, por isso
eu prego por parábolas? Porque para eles está impedido de entender. Agora, para vocês que querem ser meus discípulos, vocês que são meus discípulos, esse entendimento, né, vai ser passado. Vocês vão compreender. E é interessante que Jesus falava assim, muitos discípulos não entendiam. Depois chegavam a Jesus e perguntavam: Senhor, nos explica essa parábola. Aí Jesus explicava só para os discípulos. Jesus não explicava para os religiosos. Portanto, basicamente é isso. Porque ele diz: abençoados são os vossos olhos porque enxergam e os vossos ouvidos porque ouvem. Entende? E os vossos ouvidos porque ouvem, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo: vocês, discípulos, se alegrem, porque muitos profetas do Antigo Testamento pregavam sobre esse momento, mas eles queriam ver, eles queriam contemplar esse dia, mas morreram, passaram, não tiveram essa chance. Então vocês têm essa chance de me ouvir, vocês têm essa chance de aprender, de conhecer a verdade, e essa verdade transformar o coração de vocês. Aproveitem, é o que Jesus estava dizendo. Aproveitem. E o que Jesus diz naquela época, eu digo também para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, aproveite enquanto você tem tempo para ouvir a Jesus, para aprender de Jesus, para compreender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu quero trazer aqui de forma bem breve 4 ensinamentos com relação a esta passagem que nós lemos. O primeiro ensinamento é que Jesus ensina usando situações do cotidiano. É como eu estava falando. Ele fala sobre sementes, ele fala sobre pescadores, ele fala sobre os pastores, ele fala sobre os agricultores, sobre famílias, né? Deus fala através da realidade da vida. É interessante isso. Muitas vezes você vai escutar determinados pregadores, né? E eles usam tanta eloquência, tantas palavras bonitas, né? Começa a enfeitar e conta história, e lá vai, começa em Gênesis, depois vai para Apocalipse, Isaías, mistura tudo. No final, alguns falam em língua e tal, depois termina o culto, você pergunta: e aí, você entendeu o quê? Que ensinamento ficou, né? Você quis realmente pregar o evangelho, você quis apenas mostrar que você é usado por Deus, ou você é eloquente, ou você é inteligente, coisa desse tipo. Então preste bem atenção, Jesus era diferente de todos eles, desses pregadores. Tem um homem de Deus, um pregador também, já falecido, chamado George Whitefield. Ele dizia que a pregação tem que ser a linguagem do mercado. O pregador tinha que se ater à linguagem do mercado. O que ele está dizendo com isso? A linguagem do povo, a linguagem do dia a dia, a linguagem, né, daquele que está ali para ouvir a mensagem simples do Evangelho de Jesus. E não, né, elucubrações ou fantasias ou palavras, né, fantasiosas ou fantásticas sobre, né, a palavra de Deus. Muitas vezes tem alguns que vão escutar o Evangelho, escuta tanto pregador que não entende nada do Evangelho. Né? O cara quer ser, mas Jesus chegava e falava de quê? De semente. Pegava os pescadores pescando, ele falava sobre os peixes. O reino de Deus é igual a esses peixes. Né? Quando se pega a rede, né, tem peixes bons, tem peixes ruins. Tem peixe que presta, tem peixe que não presta. Né? Ele está dizendo o que com isso? No reino de Deus também tem gente assim. É igual no reino de Deus. Tem gente que presta e tem gente que não presta. Né? Uns são o quê? Quando você vai numa praia, geralmente, a gente tem essa experiência, né? Você vai, está alguém pescando, você chega perto e ele faz o quê? Ele seleciona. É ou não é? Aqueles peixes, por exemplo, que não dá nada, ele joga de novo aonde? No mar. Por quê? Porque ele só quer aqueles que lhe interessam. Entende? Jesus chega perto dos pescadores. Já imaginou se Jesus fosse falar perto dos pecadores sobre, por exemplo, o novo nascimento, que ele fala para alguém que entendia, que era Nicodemos, lá em João 3. Futuramente vamos falar sobre isso. João 3, Jesus usa a linguagem, ou estudo, ou a reflexão do nascer de novo, novo nascimento. Mas ele estava falando para quem? Para alguém que entendia isso, ou pelo menos alguém que era intelectual, que era o doutor Nicodemos, um homem que era, né, mestrado
na palavra, no Antigo Testamento, era um sábio, né? Aí Jesus usa um ensinamento sobre o novo nascimento. E até Nicodemos não entende, aí Jesus precisa explicar para ele. Da mesma forma, Jesus chega para a mulher do poço, né? A mulher do poço era uma mulher simples, não tinha, né, muita cultura, não tinha muito estudo, estava ali para pegar o quê? Água. Aí Jesus era sábio demais. Jesus pega aquele momento que ela vai tirar água e Jesus fala sobre o quê? Sobre a água viva. Entende agora? Então Jesus usava coisas do cotidiano, do dia a dia, da realidade da vida de cada um. Da mesma forma, ele fala para pastores sobre ovelhas. Por quê? Era aquilo que eles estavam acostumados no dia a dia a lidar. E ele aí usa e prega o evangelho. Paulo foi também um grande sábio, né? O apóstolo Paulo, porque ele chega, por exemplo, em Atenas, ele chega lá numa cidade altamente idólatra, cheio de filosofias, e na cidade de Atenas tinha tantos altares para ídolos, que tinha um altar lá que não tinha ídolo nenhum. Por quê? Porque os atenienses diziam assim: será que a gente está esquecendo algum Deus que a gente não adorou? Então vamos fazer um altar aqui e colocar o nome nesse altar ao Deus desconhecido. Já pensou? Então ele tinha vários altares, centenas e centenas. Aí disseram, talvez a gente tenha esquecido de algum. Então vamos pegar um, né? Não vai ter imagem nenhuma, vamos botar lá, ao Deus desconhecido. Paulo chega nessa situação, nesse contexto histórico e cultural, olha para aquele altar e ao invés de falar dos outros deuses, que eram deuses falsos, o que é que Paulo faz? Que em Atos sabe da resposta. Paulo pega aquele altar, diz: amados atenienses, eu sei que vocês são muito, né, devotos, muitos adoradores, tal. Vocês gostam de prestar cultos ao seu Deus. Eu vim aqui pregar justamente esse que vocês colocaram aí que não sabe quem é. Tá vendo, Juca? Interessante, né? Paulo olha assim o altar e disse: esse Deus desconhecido que vocês não sabem quem é, agora vocês vão conhecer, porque eu vou pregar justamente sobre ele. Isso é uma sabedoria, não é? E em vez de confrontar, não. Ele usa a cultura para falar sobre Cristo. Eu acho isso fantástico. Diferentemente de alguns crentes que chegam na casa dos outros, quer, né, fala mal da religião do outro, fala mal do... Né? É assim ou não é? Você está no inferno porque você adora isso, adora aquilo outro. Falta de sabedoria total. Paulo não fazia isso. Paulo sabia que ali havia um ponto cultural que Paulo não fazia, não contradizia aquilo, mas ele usava aquela situação para pregar o evangelho. É assim que Jesus também tratava, né? É assim que Jesus também lidava. Com religiosos, o que é que Jesus fazia? Tome lapada. Tome, na moleira, como a gente costuma dizer, né? Tome lapada. Por quê? Porque era assim que eles tinham que ser tratados. Mas com prostitutas, com ladrões, com pecadores, Jesus falava sobre amor, sobre graça, sobre perdão. Enfim, quem prega a palavra tem que aprender isso, Jesus. Tem que aprender isso. Jesus não falou sobre o novo nascimento para a mulher do poço, nem falou sobre a água para Nicodemos. Entendeu? Ele usa o contexto de cada um para anunciar verdades fantásticas. Esse é o primeiro ensinamento que a gente aprende do texto. Segundo, é que as parábolas revelam também o reino de Deus em vários aspectos. O reino de Deus, diga e repita, a gente falou sobre isso no programa passado, o reino de Deus não é um templo, não é um prédio, não é uma denominação, não, mesmo que lá esteja escrito do reino de Deus, não. Não é, o reino de Deus está em nós, está dentro de nós, está entre nós, que é Cristo. O templo, a denominação, é apenas o lugar que as pessoas vão para conhecer a palavra, para conhecer, né, o evangelho. Muitas vezes, em alguns contextos, nem o evangelho é pregado. Então, as parábolas revelam que há o reino de Deus. Esse reino de Deus tem várias nuances, vários aspectos que as pessoas precisavam entender. Né? E nessas parábolas, Cristo mostra como Deus age em cada situação. Ele usa, por exemplo, a palavra
do semeador, olha, a semente, ele vai dizer, é a palavra. E a palavra é semeada. Quando a gente prega, que eu estou fazendo aqui, né, todos os sábados, é o quê? É semear a palavra. Aí Jesus vai dizer, olha, essa palavra que é semeada, ele diz para quem? Para agricultor. Ora, se Jesus chega para agricultor e fala sobre plantar semente, todos vão entender ou não vão? Eles estavam ali o quê? Acostumados com isso. Aí ele diz, olha, tem semente que cai na beira do caminho. Aí vem uns passarinhos, leva. Né? Tem semente, por exemplo, que cai no meio do espinho. Né? E aí começa a ter um certo crescimento, mas vem aí os espinhos e sufocam as sementes e ela morre. Ele vai dizer o quê? Tem sementes que geram um pouquinho, cresce um pouquinho, você diz, rapaz, aquele camarada ali se converteu e tal, mas ele vai dizer, Jesus vai explicar depois a parábola aos discípulos, mas as coisas desse mundo, né? As tentações, a soberba desse mundo, a glória desse mundo começa a sufocar a pessoa e ele termina deixando que aquela palavra, aquela semente saia do coração dele. São muitos que fazem isso. Quantos e quantos entram nas igrejas, né? Levanta a mão, daqui a pouco, ele pensa que levantar a mão é se converter, daqui a pouco sai e voltam à mesma vida que viviam, porque é aquela semente que cresceu um pouquinho, mas foi sufocada. Mas também a Bíblia diz, Jesus vai dizer, aquele coração que é uma terra fértil, onde a semente é colocada, e aquela semente brota, germina, cresce e produz frutos para a glória de Deus. Aí Jesus vai dizer, esse é o verdadeiro cristão. Muito bem. Por quê? O Evangelho transforma primeiro o coração. O Evangelho é a mudança de dentro para fora. Digo e repito, já falei sobre isso aqui. Muitas igrejas querem uma transformação de fora para dentro. O Evangelho é diferente, é dentro para fora. Quando eu entendo o Evangelho no coração, isso tem que transbordar nas minhas vestes, no meu falar, no meu tratar com as pessoas, no meu linguajar, né? No meu jeito de lidar com a família, com filhos, com marido, com esposa, etc, etc. Tudo tem que fluir de dentro. Claro, eu estou dizendo aqui, não quer dizer que quem é do Evangelho é perfeito. Não, erramos também muitas vezes. Mas esse fluir é um fluir diário. Terceira verdade do texto, para a gente ganhar tempo, é que nem todos compreenderam as parábolas. Nem todas as pessoas compreenderam as parábolas de Jesus. Por quê? Porque entender depende de um coração disposto a ouvir. É isso que a gente falou aqui. O entender depende de um coração disposto a ouvir. O problema é que as pessoas não estão mais dispostas a ouvir a palavra, não estão dispostas a ouvir o Evangelho, não estão dispostas a ouvir as verdades da palavra de Deus. Muitos querem o quê? Pregações, né, que passem a mão na cabeça. Pregações que exaltem o ego. Pregações que digam que você é isso, maravilhoso, né? Você é forte, você é próspero, você não vai adoecer, né? Você é bênção, você vai ter dinheiro, você vai ter... Não é isso que as pessoas querem ouvir hoje? Ou não é? É. E infelizmente muitos pregadores só pregam isso. O evangelho da prosperidade, da riqueza, do ter, do possuir. Vai totalmente de encontro àquilo que Jesus pregou, àquilo que Jesus ensinou. Isso não é evangelho. Isso é um falso evangelho. É uma falsa doutrina. É um falso ensinamento. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus e também não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Por quê? Porque nem todos compreendem as parábolas. Né? Nem todos querem compreender a verdade do evangelho. As pessoas querem aquilo que satisfaça o seu ego. Aquilo que satisfaça, né, a sua vanglória. Né? Eles querem ser tratados, né, como pessoas especiais. E quando o evangelho é pregado, o evangelho primeiro fere o nosso orgulho, fere o nosso ego. Né? É isso que eu entendo. É isso que a palavra ensina. Né? Tem que ferir o nosso ego, porque somos pecadores. A gente tem que reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores, porque quem procura médico é aquele que está doente, é o que Jesus disse. Né? Não são os bons, mas os maus, os doentes é que precisam de médico. Não são os bons. Então, quando a gente se vê pecador, a nossa atitude é o quê? Correr para os pés de Jesus. A quarta e última verdade é que cada parábola
exige uma resposta. É interessante isso. Cada parábola que Jesus pregou exigia uma resposta dos ouvintes. Alguns ouviam e deixavam para lá. Outros ouviam e, de fato, queriam aprender. Uns ouviram Paulo, e a Bíblia diz que uns creram e outros zombaram. Acontece a mesma coisa hoje em dia. Quando a verdade é pregada, ela exige uma atitude. Ou você vai aceitar, ou você vai rejeitar. Ou você vai seguir a Jesus, ou você vai seguir a religião. Ou você vai obedecer a Cristo, ou você vai obedecer às normas e regras, né, da sua religiosidade. Portanto, ou obedecemos, ou vamos endurecer o coração. Não há outro caminho. A resposta é sempre essa. Quando Jesus pregava, ou a pessoa cria e seguia Jesus, ou a pessoa realmente endurecia o coração. Mas o profeta vai dizer também que quando a gente se converte de verdade, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, para que a gente possa entender. E a nossa mente começa a mudar em muitas coisas. A pergunta que eu quero deixar para você pensar é: você conhece as parábolas de Jesus? Você conhece o que Jesus ensinou através das parábolas? Tenha essa curiosidade. E repito, coloque no coração esse propósito de ler o Evangelho. Ler o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Você vai entender a vida de Jesus, o que ele passou, os ensinamentos dele. Se você não entender alguma coisa, pode nos procurar, pode nos perguntar. Estamos aqui abertos também para lhe ajudar naquilo que você precisar, para que você possa entender a verdade e você possa crescer no conhecimento de Cristo. Né? Não é no conhecimento do pastor, nem do líder, nem da igreja, é do conhecimento de Cristo. Alguma parábola que você conhece já transformou a sua vida, o seu modo de pensar? Toda parábola tem algo a nos ensinar. Coloque no coração: eu preciso conhecer as parábolas de Jesus. Eu preciso conhecer as parábolas. Eu já preguei muitas parábolas, né? Eu vou até colocar no meu canal algumas parábolas que eu tenho gravadas, para que você também possa entender. Para quem não conhece meu canal, né, o canal era o Jesus Sem Religião, mas agora é o canal Por Amor à Verdade. Então, se você procurar na internet Por Amor à Verdade, você encontra o meu canal. Lá tem várias coisas que a gente tem colocado aqui. Tem um programa, tem aquilo que a gente tem ensinado. Então, procure conhecer, se inscreva no nosso canal, que você será também grandemente abençoado. Deus abençoe a sua vida nessa pequena reflexão. Deus continue tratando com o seu coração, né? E voltaremos daqui a pouco com mais um quadro, indicação de um livro maravilhoso e também os próximos quadros aqui do nosso programa. Para você, um louvor para você ouvir. Depois de louvor, eu vou trazer aqui uma palavra sobre o livro e também fazer a chamada dos nossos mantenedores. Você está ouvindo Jesus Sem Religião, pela Sofesta FM. Aquele que me ama, aquele que me ama é perfeito, tira a angústia do meu peito e a solidão, a agonia do meu triste coração. As lutas, amarguras, qualquer dor, me entrego todo dia em seu amor. Desejo em todo tempo, mais que tudo, a cor da alegria em meu mundo. Eu quero mais que a glória de mil mundos, acima de mim mesmo e tudo mais, pois só Ele me dá alegria e me dá paz. Aquele que me ama não me julga,
a doença do pecado me curou. Aquele que me ama é quem preciso, meu verso mais perfeito, meu amigo, estrela das minhas noites de luar, a minha inspiração e improviso, a doçura no meu triste caminhar. Aquele que me ama é o meu amado, com ele sou feliz e perdoado, vivendo plenamente em sua luz. Aquele que me ama, meu amigo, não é outro nem um outro que eu preciso, pois é ele, não é outro, é só Jesus. Você está ouvindo Jesus Sem Religião, pela Sofesta FM. É isso aí, voltamos. Você gostou do hino? Aquele que me ama, ele é o perfeito. Aquele que me ama não é outro, nem o outro, é Jesus. É só Jesus. Para ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você nunca ouviu esse hino? Claro que não. A primeira vez que você está ouvindo, porque essa letra é minha, né? Estaremos aqui trazendo algumas produções, né? De algumas poesias que eu tenho, que eu estou transformando em música, em hino. E todo o programa estaremos, se Deus assim nos permitir, trazendo algo novo para que você possa conhecer e também divulgar esse e outros hinos, música também, né? E eu tenho um canal também que eu comecei agora sobre poesias musicadas, minhas poesias musicadas, né? Depois estaremos fazendo mais divulgação sobre este canal. E aí eu quero trazer agora a nossa indicação de livro. Todo o programa estamos agora fazendo indicação de livro. A indicação do livro de hoje é este aqui, de John Stott. Crer é também pensar. Você conhece esse livro? Crer é também pensar, de John Stott. Por que ele fala sobre esse livro? Porque ele fala nesse livro aqui? Eu vou ler aqui a contracapa que diz assim: a fé não é um assunto apenas do coração? Qual o lugar da mente e da razão na vida cristã? As experiências e emoções são mais importantes do que o conhecimento intelectual? São respostas a estas e outras perguntas que nos guiam neste clássico livro do teólogo e escritor inglês John Stott. Ao contrário do que se pode pensar, a fé não desconhece as razões do coração. Ao mesmo tempo, ninguém quer um cristianismo intelectual e frio. Em meio a uma sociedade e igrejas saturadas pelo emocionalismo e pela autoajuda, crer é também pensar, mostra à luz das Escrituras como relacionar a adoração, a evangelização, o serviço, enfim, a vida cristã com a capacidade de pensar. Em Crer e também Pensar, John Stott deixa claro o lugar indispensável da mente e da capacidade intelectual na vida cristã. Leia esse livro, é um livro fininho, cerca de 80 páginas. Isso aqui a gente lê numa sentada só. Crer é também Pensar, de John Stott, está aqui da revista da editora Ultimato. Se você quiser, vou deixar também um link na descrição desse vídeo. Você pode comprar na Amazon. É muito bom e barato, né? Então, coloque no coração também renovar aí o seu conhecimento. Hoje em dia vivemos, né, em dois extremos. Nós vivemos muitas vezes igrejas cheias de emocionalismo. As pessoas choram, né, correm, batem palma, né, falam em línguas e tal, e coisa desse tipo. Totalmente contrário ao que Paulo vai dizer lá em Coríntios 12, 13 e 14. E também, esse é um extremo de uma igreja totalmente emocional.
e ninguém raciocina, nem pensa, nem usa a mente para poder pensar, será que isso é bíblico, será que não é, será que é certo, será que é errado. Mas é também o outro extremo de igrejas altamente intelectualizadas, onde aquelas pessoas só estão ali para pensar racionalmente e também não dão espaço para o agir do Espírito Santo de Deus. A igreja muitas vezes engessada, é aquela liturgia engessada. Eu já fui em igreja, por exemplo, que não podia nem bater palma, né? No louvor. Já imaginou isso? Né? Cantor, todo mundo tem que estar, né, igual um robô, sentado. Ninguém pode nem dizer amém. Nem glória a Deus. Não, isso aí não pode não. Então há os extremos, evidentemente. Ou é de mais, né? Ou é de menos. O que é que a Bíblia nos ensina? O equilíbrio. Que está em Pedro, vai dizer que a gente deve buscar a graça e o conhecimento. Olha que coisa interessante. Graça e conhecimento. Por quê? Porque umas igrejas cheias da graça, muitas vezes falta o conhecimento. Mas tem igreja também cheia do conhecimento, que também falta a graça de Deus. É verdade ou não é? Por isso que Pedro vai dizer, tem que haver esse equilíbrio, graça e conhecimento. Não é graça ou conhecimento, são os dois, graça e conhecimento. Buscar a Deus, oração, jejum, exercícios espirituais, mas também ler, estudar, interpretar direito as Escrituras, né? Saber julgar se aquilo é certo ou errado à luz das Escrituras. Então é isso que falta muitas vezes em muitos cristãos contemporâneos. Fica aqui a nossa dica, crer é também pensar. Vamos para o nosso próximo bloco. Fé sem rótulos, verdade sem máscaras. Jesus sem religião. Apresentação, Antônio da Costa Júnior. Muito bem, o nosso próximo bloco é Psicologia para a Vida. Psicologia para a Vida. E na reflexão psicológica de hoje, vamos responder de forma breve, sucinta, né, a pergunta: por que algumas pessoas nunca conseguem mudar? Porque tem pessoas que nunca conseguem mudar. Às vezes ele quer, às vezes ele precisa, às vezes ele sabe que tem que mudar em algumas coisas, ou ele não consegue mudar, ou ele não sabe por que ele não consegue mudar. Ele não sabe por que ele continua naquela situação. Psicologicamente, existem várias respostas para essa pergunta, mas eu quero me ater aqui apenas a 4 coisas. Primeiro, muitas pessoas estão acomodadas na sua zona de conforto. Ou seja, são aquelas pessoas que não querem desafios, não querem o novo. O novo assusta, o novo dá medo. Né? É aquela pessoa que não estou aqui, eu sou, né, o terceiro carimbador da firma, né? Para mim tá bom, né? Não quero estudar, não quero progredir, não quero crescer. Ele se acomoda naquela situação. Muitas vezes ele tem a capacidade até de ir além. Capacidade de fazer um curso, né, de estudar, de fazer universidade, capacidade de arrumar um emprego melhor, mas ele se acomoda, ele se acostuma. Eu conheço tantas pessoas assim, não, é aquela situação, né, tipo Gabriela, né, não nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque meu nome é Gabriela. Né? A psicologia de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Os Gabriela da vida. Tem muitos crentes Gabriela que, né, são assim. Não tá bom do jeito que tá. Não, mas se você tentar ir para outra cidade, se você quiser fazer um outro... Não, pelo amor de Deus. É Deus que é assim, exatamente. Muito bem pensado. Não, Deus me colocou aqui, é aqui que eu tenho que ficar. Não é? Quantas pessoas têm assim, né, essa falta de entendimento, zona de conforto? A vida requer também de nós, né, coragem. Né? Já dizia o escritor, que Deus requer o que a vida requer de nós é coragem. Né? O sertanejo é corajoso, o sertanejo é um homem corajoso. Né? Ele enfrenta os desafios. Então, se você quer viver a vida nessa sua zoninha de conforto, você vai deixar de crescer, de atingir outros níveis, né? De atingir outros objetivos. Né? Já imaginou se a gente se acomodasse na nossa vida
e não buscasse sonhos, por exemplo. Então, uma pessoa na zona de conforto é a pessoa que às vezes nem sonha. Eu tenho tanto sonho para realizar, Deus me dê condição ainda. Tem tanta coisa para fazer, tanto sonho para realizar. Não é? Então, qual é o teu sonho? Saia da zona de conforto, se desafie. Não, faça desafios pequenos para você ir, né? Ir se acostumando, tentando romper algumas barreiras, não é? Tentando romper alguns limites que você tem colocado na sua vida. Um outro problema também que algumas pessoas não conseguem mudar é porque o medo de mudança. Lógico. Preste bem atenção. Quando você, por exemplo, estava frequentando o ensino fundamental, o ensino médio, né? Como é que chama hoje em dia? Ensino médio mesmo, né? Que na minha época não tinha isso, hoje é diferente. Na nossa época era primeiro grau. Na minha época, na época de Juca, não. Primeiro grau, segundo grau, né? Era assim que a gente... Primeiro científico, segundo científico, para poder ir para a faculdade, né? Eu não fiz o científico, eu fiz o técnico. Eu fui, né, estudei na escola agrícola, como já falei aqui, estudei numa escola técnico-agrícola, eu sou técnico em agropecuária, pela escola Assis Chateaubriand, lá de Lagoa Seca. Né? Faz um tempinho que eu terminei isso, não vou nem dizer para você não se espantar. Né? Mas é ensino médio, vamos dizer assim. Quando você vai do ensino médio, por exemplo, para o ensino fundamental para o ensino médio, você tem medo ou não tem? Claro! Uma nova turma, né? Novas pessoas, novos professores, novos contextos. Você se lembra disso ou não? Muitas vezes dá dor de barriga, né? Eu não vou. Aí quando você vai, enfrenta esse desafio, enfrenta o seu medo, e o que é que acontece? Você descobre novos amigos, novos contextos, não é? Novas oportunidades, novos conhecimentos. Já imaginou se você deixasse se vencer pelo medo? Hoje em dia existe um problema, né, de saúde mental muito forte, muito terrível, né, que causa isso. Pessoas que têm síndrome do pânico. Isso é terrível. Conheço pessoas que já teve síndrome do pânico. É aquela pessoa que tem sempre pensamentos catastróficos. Ele começa a se fechar dentro de si, né, e começa a ter medo até mesmo do mundo. A ter medo de sair. Ele começa a se fechar no seu mundo e fica preso dentro de casa, porque ele começa a colocar na cabeça, não, se eu sair, um carro pode me atropelar. Se eu sair, alguém vai ser assaltado. Eu posso ser assaltado. Se eu sair, alguma coisa de ruim pode acontecer. Se eu sair, a panela vai estourar. Entendeu? São pensamentos catastróficos. Se você não tiver cuidado, isso vai tomando conta da sua vida. Isso vai fazer o quê? Com que a sua vida fique, né, terrível, atrapalhada. Tem pessoas, né, da minha família que já teve esse síndrome de pânico. Teve que ser tratado com relação a isso. A psicologia pode também lhe ajudar nesse sentido. Medo de mudança é natural. O medo é natural. O medo é natural. Só que o medo, se não for controlado e administrado, ele pode virar uma síndrome. Pode virar um problema para a sua vida. Você conhece pessoas assim ou não? O medo paralisa a pessoa. É igual aqueles filmes que a gente assiste, né? A pessoa está chegando perto de casa, no escuro, né? Aí tem aquela cena assim, olha para trás, não vê ninguém, aí começa a ficar nervoso, vê um vulto, aí ele quer botar a chave, né, na porta e não consegue botar. Por quê? Porque o medo, né, faz com que os seus nervos fiquem atrapalhados. Então, o medo também meus queridos, também é vamos dizer assim, uma emoção dada por Deus. O medo é necessário. Já imaginou se você não tivesse medo? Não tem medo não, vou pular nesse prédio. Eu não tenho medo não, vou atravessar a rua, o carro pode me bater, não tem medo não. Não, medo também serve para que a gente possa ter limites, né? Eu, por exemplo, tenho medo, vamos dizer aqui, tenho medo de altura. Olha, se eu tenho medo de altura, eu não vou inventar, né, de ficar na beira de um prédio, né, de 10 andares, por exemplo. Por quê? Porque o medo faz com que eu tenha aquele limite.
Agora, eu não posso que o medo que eu tenho de altura me fazer, por exemplo, deixar de trabalhar numa firma que é no prédio. Entendeu essa questão? Então, cuidado para que o medo não lhe paralise. Por isso que tem pessoas que não mudam. Ele tem medo da mudança. Mas o medo da mudança faz parte. Só não deixe isso te paralisar. Uma terceira razão que muitas pessoas não conseguem mudar são por crenças limitantes. O que é isso? É quando a pessoa começa a acreditar em determinadas coisas que limitam a sua vida. E nós, pais, grande Juca Martins, temos também essa responsabilidade. Por exemplo, já vi também muitos pais cometerem esse erro, né? Graças a Deus que eu sempre vigiei nesse sentido para não fazer isso com minha filha. Por exemplo, quando o filho tira uma nota ruim na escola, o que é que muitos pais dizem? Você é muito burro. Não é assim ou não é? Você é ignorante. Você não vai dar certo na vida. Você não vai conseguir, né, prosperar. Você não vai conseguir progredir. Você é isso, você é aquilo. Então as pessoas, se não tiver cuidado, as pessoas introjetam isso. Isso faz com que ele cresça acreditando naquela crença. Entendeu? O que é que vai impedir? Vai começar a colocar limites na sua mente que não existe de fato. Não existe de fato. Quando ele começa a dizer, a introjetar, não, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Até hoje em dia, a psicologia trata disso também de forma muito interessante, porque antigamente existia inteligência no singular, né? Não, fulano é inteligente. Não é assim, Ju, que a gente dizia? Pai, fulano é muito inteligente. Fulano sabe matemática, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, aquele outro é muito burro. Não sabe nem fazer uma conta. Né? E aí a psicologia começou a entender que não existe uma inteligência. Não é um simples teste de QI que vai dizer que a pessoa é inteligente. Existem várias inteligências. Né? E cada um é o quê? Cada um tem inteligência, às vezes, diferente da outra inteligência. Por exemplo, eu tenho a minha... Não é questão de orgulho, né, de me engabar, nada disso, porque tem muita coisa que eu também sou ignorante, mas eu tenho inteligência, por exemplo, para entender a Bíblia. A inteligência não é. Inteligência para pregar, para falar, para discursar. Eu tenho inteligência para fazer isso. Né? E eu me sinto bem fazendo isso. E para mim é fácil fazer isso. Por quê? Porque eu já estou há muitos anos nesse ofício. Então, para mim, se torna mais fácil, né, pregar, ensinar, dar aula. Que isso é o quê? É um dom, é aquilo que Deus colocou em mim. Agora, você conhece pessoas, por exemplo, que se colocar um microfone na frente dele, ele trava? Hã? Tem um monte que é assim. Agora, quer dizer que essa pessoa não é inteligente? Não, ela é inteligente noutra área, que você não é. Entendeu agora? Eu não gosto de algumas coisas de Paulo Freire, mas tem uma coisa que ele diz que eu achei muito interessante. Né? Ele diz que não existe saber mais e saber menos. Existem saberes diferentes. Olha que coisa interessante. Isso eu concordo com ele. Por quê? Por exemplo, eu sei de algumas coisas que Juca não sabe. Mas Juca também sabe de algumas coisas que eu não sei. Entendeu? E em outras palavras, eu sou inteligente em umas áreas e Juca é inteligente em outras áreas. Se eu começar a estudar as áreas que Juca, né, é inteligente, se eu me dedicar, eu posso até aprender. Né? Questão de prática, de exercício e tal. Da mesma forma, Juca se dedicar, pode também aprender as áreas que eu sou bom, vamos dizer assim. Eu escrevo livros. Né? Nem todo mundo consegue escrever livro. Eu gosto de ler, nem todo mundo gosta de ler. Entendeu? Não quer dizer que a pessoa é burra por causa disso. Entenda isso é muito importante. Quer dizer que você tem saber diferente. Quando é que acontece o conhecimento? Porque antigamente era assim, né? O professor é aquele que sabe e o aluno é aquele que está ali para aprender. Hoje em dia não tem mais esse conceito. A gente pode aprender com qualquer um. Muitas vezes, preste bem atenção, muitas vezes eu aprendi coisas com pessoas que eram analfabetas. Não tinham conhecimento intelectual, mas tinham conhecimento de quê? Da vida. Entende? Conhecimento da vida, da experiência, do dia a dia. Então, cuidado, você que menospreza o outro, porque o outro pode ter conhecimento que você um dia pode precisar.
Entendeu? Tem até uma ilustração, deixa eu ver se eu me lembro dela aqui para dizer de forma correta, que é mais ou menos assim, Juca. Né? Um grande sábio foi atravessar um lago e pegou um barquinho e foi com um remador. E o camarada lá simples, remando o barco, e aquele pensador, aquele homem sábio, filósofo, disse: barqueiro, você conhece o filósofo Sócrates? Aí o barqueiro disse: não sei nem quem é esse Sócrates. É o jogador? Ah, você não conhece o grande filósofo Sócrates? Ah, você não sabe o que perdeu. Aí começa, né? Remando. Não sei se você já ouviu isso. Começa remando. Aí o sábio, né? Remador, você conhece o grande sábio Confúcio? Não conheço não. Quem é esse? Ah, você perdeu muita coisa de não conhecer. Aí começou a falar dos grandes pensadores e tal da história. Aí de repente, né, houve o barco, o remador prestando atenção na conversa do sábio, né? O barco bateu na pedra, começou a entrar água na pedra. Começou a entrar água no barco. Aí o barco começou a afundar. Aí o sábio lá caiu dentro d'água, o remador olhou pro sábio, disse: sábio, o senhor sabe nadar? Aí disse: sei não. Ah, o senhor não sabe o que... o senhor não sabe o que perdeu por não aprender a nadar. Entendeu essa questão? Olha que é bem interessante. O pensador, o filósofo, sabia muita coisa, mas não sabia nadar. Não é? O remador não sabia de muita coisa, mas sabia nadar. No final das contas, quem ficou vivo? De que adiantou aquela sabedoria toda se o cara não sabia nadar? Entendeu? Morreu afogado. Essa é apenas uma ilustração. A gente fala sobre parábola para mais ou menos isso. É ilustração para ensinar uma verdade. Qual é a grande verdade que ensina essa história? É que eu tenho um conhecimento que o outro não tem. E quando há uma troca de conhecimento, há de fato sabedoria. Porque eu quero aprender com o outro aquilo que eu não sei. E o outro vai aprender comigo aquilo que ele não sabe. Não seria mais fácil a gente entendesse isso? É ou não é? Mas quantas pessoas são soberbas a ponto de menosprezar, por exemplo, alguém que nunca foi em uma faculdade? Não é? Nunca foi em uma faculdade. Ou alguém que desistiu de uma faculdade porque... Você sabia que grandes pensadores, hoje em dia, não terminaram sua faculdade? E são hoje bilionários? Entendeu? Tem gente com 3, 4, 5 diplomas, né? Que não consegue arrumar um emprego e tem que se virar de todo jeito. Enfim, meu querido, eu quero dizer isso. Cuidado com essa crença limitante na sua vida. Eu já passei muito tempo. Eu quero aqui terminar com a último tema aqui sobre as pessoas que não conseguem mudar. Muitas vezes porque não renovam a sua mente. Renovar a mente é isso, é querer aprender. Meu querido, eu já li muitos livros, mas tem tanto livro que eu ainda não li. Tem tanto conhecimento que eu quero ainda adquirir. Tem tanta leitura que eu quero fazer. Tem tanta pergunta que eu não tenho resposta. Tenho muita dúvida em muitas coisas. Eu preciso fazer o quê? Renovar minha mente. Chegar a um ponto e dizer, rapaz, como já disse o filósofo Sócrates, eu falei de Sócrates agora, me lembrei da frase dele, que vai dizer, uma coisa eu sei, nada sei. O que ele está dizendo? Não que ele não sabia de nada, mas tem coisas que ele precisava aprender. Você deixa de aprender quando você diz assim, eu já sei de tudo. Né? Já pensou se Juca disse assim, eu já sei de tudo. Aí chega uma tecnologia nova para tratar aqui, para melhorar até, né, o estudo do negócio. Não, já sei. O que é que isso faz? Se fecha para aquele novo conhecimento. Né? A internet veio para isso. Tem muita gente que para no tempo. Tem professor que para no tempo. Meu querido, se renova a sua mente com novos conhecimentos, novos assuntos. Né? Aquilo que está fora da sua zona de conforto. Né? Quem é de humanas se dedica à parte de humanas, mas tente estudar outra coisa, estude música, né? Estude um idioma novo, isso também, ó, já há estudos sobre isso, isso ajuda até a sua mente, até na questão de Alzheimer, por exemplo. Né? Pessoas que, aliás, foi feito um estudo, não me falha a memória, de pessoas que tinham saúde mental excelente,
que não tinham Alzheimer, determinada comunidade no Japão, se não estiver enganado. Começou a se saber, a pesquisar a resposta foi que aquela comunidade, ela tanto fazia exercício, quanto aquela comunidade gostava de escrever, gostava de ler, ou seja, trabalhava a mente e saía daquilo que estava acostumado a fazer. Então, cuidado com isso, pense nisso e que você possa, de fato, aprender nessa noite, e eu creio que você aprendeu com essas breves palavras. O tempo, né, está se acabando, chegando já no final. Não sei se vai dar tempo aqui, mas vamos lá. Vamos para o próximo bloco. Aqui, não sei se falta uns 5 minutos, eu acho, por aqui. É isso mesmo, né? Mais ou menos? Pronto, dá para a gente, pelo menos, tratar no finalzinho. Nosso próximo bloco é casamento e família. Fé sem rótulos, verdade sem máscaras. Jesus sem religião. Apresentação, Antônio da Costa Júnior. Muito bem, nosso último bloco, de forma breve, resumida, sucinta, né? Se chama casamento e família. Casamento e família, em Efésios 4 vai falar sobre isso, vai falar sobre a questão do trato do marido com a esposa com o marido, questão dos filhos, questão de amarem-se uns aos outros, perdoarem-se uns aos outros, o poder das pequenas atitudes no casamento, que muitas vezes a gente peca nisso, a gente erra muito nisso, né? Tanto um quanto o outro. A gente erra como marido, erra como esposa, erra como filho, erra como pai, erra como mãe, né? Eu repito sempre isso aqui, não há famílias perfeitas, nem a minha nem a sua você que está me assistindo. Não há família perfeita, mas há famílias que podem melhorar no decorrer do tempo, podem viver mais felizes, mas não há família perfeita, né? Como alguém diz assim, a grama verde é do vizinho. Você vê aquela família, né, aparentemente perfeita, mas você não sabe, às vezes, o que acontece dentro das 4 paredes, das dificuldades do dia a dia, né, no lar, na família, enfim. E aqui eu quero dar apenas 4 conselhos baseados nesse tema, o poder das pequenas atitudes no casamento. 4 conselhos breves e rápidos. Primeiro conselho, elogie mais. O elogio, né, como a gente falou anteriormente na questão da psicologia para a vida, muitas vezes a palavra maldita, né, pode trazer de fato, né, uma crença limitante para aquela pessoa. Mas a palavra bendita, ou seja, um elogio, quando a gente coloca alguém para cima, quando a gente elogia sinceramente alguém, né, esse elogio, né, sincero, quando a gente elogia, isso tem um poder também de elevar a autoestima, de trazer alegria, de trazer satisfação, de melhorar o relacionamento. É assim ou não é? A mulher que sempre critica o marido vai ter um marido muitas vezes rancoroso, triste e isolado, porque ela às vezes se fecha dentro de si. Mas a mulher que sempre incentiva o marido vai ter um marido animado, vai ter um marido, né? Vamos lá, vamos batalhar, vamos vencer. Da mesma forma, o marido para com a mulher. Segundo conselho é, critique menos. Critique menos. Às vezes a gente se atém à crítica, né? Ao invés de elogiar, a gente critica. Como eu já dando palestra, já falar sobre isso. Tem mulheres, por exemplo, né, que o marido às vezes é um bom marido, cuida dos filhos, é o provedor, é alguém que até ajuda nas tarefas da casa, mas se o marido, por exemplo, comer uma banana e deixar a banana na pia, entendeu? A casca da banana na pia, a mulher quando chega, o que é que ela vê? A bendita da casca da banana na pia. É ou não é? Ela não vê que o marido ajudou, ela não vê que o marido estava trabalhando, ela não vê que o marido cuidou do filho. Às vezes tem marido até que faz comida, faz café. Aí eu faço café, né? Aqui. E toda manhã eu faço cafezinho, eu gosto muito de café. Enfim, o que é que acontece? Critique menos. Não foque na casca de banana, porque aí você termina escorregando no seu relacionamento. Critique menos. Fale mais das coisas positivas. 4º conselho é, demonstre carinho diariamente. Carinho, coisa simples, um abraço, um beijo, um bom dia, meu amor,
uma boa noite, se puder orar juntos na refeição. Isso também é demonstração de carinho. Isso traz, de fato, relacionamentos mais maduros. E por fim, saiba ouvir. Saiba ouvir. O que acontece? Muitas vezes, quando estamos conversando ou discutindo alguma coisa, alguém diz algo, você ao invés de ouvir o que a pessoa está dizendo, você já começa a elaborar o que você vai responder. É assim ou não é? Uma mulher está dizendo alguma coisa, ao invés de você processar o que ela está dizendo, você já quer dar uma resposta. Às vezes o marido quer dizer uma coisa, a mulher, ao invés de pensar, rapaz, realmente, será que é assim? Não. Ela já quer dar uma resposta. Aí não há diálogo, né? Aí há combate. E eu finalizo também trazendo uma ilustração, essa de Rubem Alves. Rubem Alves dizia que o casamento, e ele usava a expressão para outras coisas, mas usaram para casamento. Casamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Já ouviu isso, Juca? Vou dizer a diferença. Qual é a diferença do jogo de tênis para o jogo de frescobol? O jogo de tênis, cada um tem que dar uma raquetada para tirar o outro da jogada. É ou não é? Quanto mais longe estiver, mais ele faz ponto. No frescobol é o contrário. A gente tem que ajeitar a bola para que o outro pegue da mesma forma. É assim ou não é? Então, casamento é assim, não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Você tem que ajeitar as coisas para dar para sua mulher, para que ela possa também lhe devolver da mesma forma ou melhor. Eu achei muito interessante essa ilustração. Então, guarde isso no seu coração nessa semana, em nome de Jesus. Eu quero terminar dando o nosso desafio da semana. Durante a semana, faça um gesto inesperado de carinho. Aquilo que nem sua mulher estava esperando, nem seu filho estava esperando, ou nem seu pai estava esperando, faça um gesto de carinho inesperado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar você que assistiu até o final, participe do nosso programa, divulgando, compartilhando, comentando no site do Sofest FM, como também no nosso canal Por Amor à Verdade. Se você quer ser um patrocinador do programa, entre em contato com o Juca, ele tem aqui pacotes para que você possa colocar sua firma, sua empresa, sua marca durante toda a programação aqui do Sofest FM, 24 horas no ar, como também aqui no programa todo sábado a partir das 20 horas. Né? Então, se você quer ser um patrocinador, faça isso. Você quer ser um mantenedor? O que é um mantenedor? Eu não posso dar 50, 100 reais, posso dar 30, 20, não importa. Você dá aquilo que você pode dar para ajudar o programa. Então, fica aqui o nosso pedido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Entre em contato conosco, né? No nosso WhatsApp, que também é Pix, 839-8610-2401. 839-8610-2401. Até sábado, se Deus assim não se permitir. As lutas, amarguras, qualquer dor, me entrego todo dia em seu amor. Desejo em todo tempo mais que tudo. E assim, encerramos mais uma edição de Jesus Sem Religião. Que a palavra de hoje ecoe no seu coração e produza transformação. Até o próximo programa. E lembre-se, o que transforma não é religião, é Jesus.